Oi, eu sou Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Como a gente viu na última aula, um triângulo retângulo possui uma hipotenusa e dois catetos. Essa hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os outros dois lados são os catetos. Lembrando que a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Então, agora nós vamos ver quais nomes são dados a esses catetos. Nesse triângulo ABC, nós vamos ter o ângulo reto em B e dois ângulos agudos, o ângulo A e o ângulo C. Em relação ao ângulo A, nós podemos caracterizar esses dois catetos como cateto oposto e cateto adjacente. E a mesma coisa em relação ao ângulo C. Mas vamos analisar primeiramente esse ângulo aqui, ó, o ângulo A. O cateto oposto ao ângulo A vai ser aquele do outro lado. Então, o cateto que estiver do outro lado do ângulo vai ser o cateto oposto. E o cateto adjacente vai ser aquele que vai estar encostando no ângulo. Vai precisar dele para a formação do ângulo. Então, esse aqui vai ser o cateto adjacente de A e esse aqui vai ser o cateto oposto de A. Agora, analisando o ângulo C. O cateto oposto a ele vai ser esse aqui, ó, o cateto AB, porque ele está do outro lado e não encosta nele, tá vendo? Ó? Ele é do outro lado do triângulo retângulo. E o cateto adjacente ao ângulo C vai ser esse aqui, ó, o BC, já que ele encosta no ângulo. Entendendo qual é o cateto oposto e o cateto adjacente, vamos às relações trigonométricas. Em um triângulo retângulo, podemos encontrar o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Para decorar essas relações, nós temos uma palavra que você pode decorar e nela você vai encontrar todas as três fórmulas. Essa palavra aqui, ó, só que à toa. Então, nós vamos dividir essa palavra em três partes. Só, o cá e o toa. Então, o só vai representar a fórmula do seno. O cá vai representar a fórmula do cosseno e o toa da tangente. Nessa palavra, nós temos o S como seno, o O como o cateto oposto, o H como hipotenusa, o A como o cateto adjacente e o T como a tangente. Então, para as fórmulas. A fórmula do seno, nós temos, ó, seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, as letras S-O-H. Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui as três letras e aqui a primeira parte dessa palavra. Agora, o cosseno. O cosseno é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. C é o cosseno, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O T, a tangente, O, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No triângulo retângulo que eu mostrei no início do vídeo, vamos estabelecer as relações trigonométricas em relação a cada ângulo agudo. Primeiro vamos fazer em relação ao ângulo A. Em relação a ele, nós vamos descobrir o seno, o cosseno e a tangente. O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, o cateto oposto de A é BC. Então, o seno vai ser BC dividido pela hipotenusa do triângulo, que é AC. Então, o seno de A é BC dividido por AC. O cosseno do ângulo A é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo agudo A é AB.
já que ele encosta no ângulo A. Então, se esse é o cateto adjacente, o cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser AB dividido por AC. Já a tangente de A é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto de A, BC. E o cateto adjacente, AB. Então, a tangente é igual ao BC, que é o cateto oposto, dividido por AB, que é o cateto adjacente. Agora, em relação ao ângulo C. O seno de C é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto de C vai ser o AB, tá vendo? Do outro lado. Então, o seno de C vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. AB dividido por AC. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente AC é igual ao BC. E a hipotenusa AC. Então, o cosseno de C é igual ao BC dividido por AC. E a tangente do ângulo C é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto de C é igual a AB e o cateto adjacente, BC. Então, a tangente de C é igual ao AB dividido por BC. Decorando essa palavra, você vai saber todas as fórmulas. Então, está pronto para fazer qualquer exercício das relações trigonométricas em um triângulo retângulo. E esse foi o vídeo sobre a trigonometria em um triângulo retângulo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui.